Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver tudo sobre o empate do São Paulo ontem contra o Flamengo. E o Tricolor já entra em campo hoje, né, pela estreia do Campeonato Paulista. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre Gabriel Veron na mira de 4 clubes e vou incluir o São Paulo nessa lista. A informação me foi passada por uma pessoa próxima ao Gabriel Veron, que acrescentou ainda que Fábio Melo, empresário legal do Veron, estará nos próximos dias na cidade do Porto para discutir com o Porto a liberação imediata por empréstimo do jogador. O Porto relutava com a ideia de empréstimo, pretendia vender o jogador, mas já se percebeu que não haverá propostas em definitivo. Hoje os 4 interessados são Vasco, Santos, Atlético Mineiro e São Paulo. Embora é bom que a gente diga que com os acertos do Coelho e também do Júnior Santos, pode até ser que o Atlético tenha saído dessa briga. O Santos ainda busca alternativas para melhorar seu elenco, o Vasco sofre muito com a falta de um ponta, e o São Paulo, embora não admita negociações de forma pública, essa minha fonte assegurou que houve sim uma consulta tricolor ao jogador, revelado na base do Palmeiras, que esteve o ano passado emprestado ao Cruzeiro, acabou se machucando e não teve tanta oportunidade assim. Miller, o que você pode avaliar dessa excursão que o São Paulo fez para os Estados Unidos? Financeiramente ela é importante, sim, mas o São Paulo tem uma estreia no Campeonato Paulista sem o seu treinador. O que dá para falar? E também sobre Oscar. Olha, Garrafa, sem dúvida nenhuma que em termos de pré-temporada, planejamento para Campeonato Paulista, isso atrapalha bastante o planejamento da comissão técnica, né? Imagine só, vai jogar o time reserva, sendo que o titular está nos Estados Unidos. Então, aí volta, não teve muito tempo de pré-temporada, com certeza o jogador vai ter que entrar em ritmo de jogo. E domingo já tem clássico contra o Corinthians, no Morumbi, quer dizer, então acho que depois de 5 jogos que o São Paulo vai, né? Os jogadores vão se adaptar, vão estar em ritmo de jogo, aí sim vão começar a competir. A sorte do São Paulo é que o time é novo, né? A maioria de molecada, aí beleza, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a pré-temporada ficou prejudicada. Agora o Oscar, né? Ele bem fisicamente, ele é tecnicamente bom jogador, entendeu? Não acho ele aquela maravilhosa toda, aquele maravilha de jogador, mas pro nosso futebol que é muito pobre tecnicamente, o Oscar, nesse Campeonato Paulista, ele pode se dar bem. No Campeonato Brasileiro é uma outra coisa, quero ver. Olha, uma coisa que eu fiz questão de prestar atenção foi no Oscar contra o Flamengo. Infelizmente, ele jogou mal. Ele não está bem, o Oscar. Eu acho que não está bem por 2 motivos. Primeiro, porque ele fisicamente precisa entrar ainda no seu melhor, né? E depois, porque ele está sendo mal aproveitado taticamente. O Zubeldia não achou o que o Oscar vai fazer ainda, Miller. Sim. Ele não sabe onde ele coloca o Oscar. E o Oscar é bom no meio, Armando, né? Mas se bem que ele jogou caindo pela esquerda também. Desculpa, Chico, pois não conclua. Então, desculpa. eu acho que está faltando uma orientação melhor para o Zubeldia, principalmente, já que ele não vem aí ver o jogo, né? Ficou por lá junto com os jogadores. Dá uma colocação tática para o Oscar. Ele não está conseguindo fazer isso e o menino está sendo prejudicado. O Oscar Castanho, ele pode ter uma dificuldade parecida com a do Coronado, e o Coronado nunca jogou aqui no futebol brasileiro. É a primeira vez que ele vem para jogar no futebol brasileiro, no grande clube. O Oscar não, já passou pelo São Paulo, obviamente, depois saiu para o exterior. Internacional, não, enfim, né? Ele já atuou em equipes do futebol brasileiro. Mas o Oscar pode ter uma dificuldade semelhante à do Coronado nessa volta ao São Paulo, ou você entende que não, adaptação mesmo jogando no futebol de uma competitividade diferente com o futebol chinês, China, né? 7 anos na China, qual o tamanho da dificuldade, o quanto ele pode ser útil ou não ao São Paulo? Não, para mim é sem dúvidas que ele vai ser útil. Eu acredito muito que ele é um jogador muito bom, gosto do trabalho dele. Quando eu tive algumas convocações para a seleção, ele estava também, então vi de perto ele no treinamento, no jogo. É um cara muito bem aqui abordado pelo Chico, é um cara que joga mais por dentro mesmo, aquele cara que gosta de jogar, de pifar, muito parecido com o Coronado mesmo, muito bem lembrado também. Eu acho que ele vai ser muito útil para o São Paulo, mas tem essa questão aí de ter 7 anos na China, que é um futebol diferente. Não creio que seja um futebol ao nível do Brasil de competição, aquela coisa ali. Então, assim, a hora que ele entrar nisso, como o Miller falou, tecnicamente, melhorar fisicamente, é um cara que vai ajudar muito o time de São Paulo.
São Paulo 0, Flamengo 0, o último amistoso de pré-temporada nos Estados Unidos. O São Paulo volta agora. Já tem uma galera que está aqui para encarar o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Paulista. 0-0, o São Paulo jogou com o time titular no primeiro tempo. No segundo tempo mexeu bastante. O Flamengo, então, mexeu o time inteiro. O primeiro tempo foi meio morno, né? Nem se comparou com aquele jogo do Cruzeiro. Tava todo mundo mais leve, mais tranquilão, pouca chance e tudo mais. Mas ninguém também brilhou, né? A gente queria ver bastante de Lucas e Oscar. Acho que tiveram poucas coisas ali acontecendo. No fim das contas, eu gostei mais do time reserva do segundo tempo. Por quê? Porque deu para ver alguns caras. Eu gostei do Bobadilla, achei bem legal o Bobadilla jogando. Eu gostei do Marcos Antônio, até que entrou mais para o final. Luciano saiu meio machucado ali com o choque de cabeça. Também não deu tempo muito de ver Oscar e Luciano juntos. E eu gostei do Enzo Dias. Esse jogou quase o tempo todo. E gostei do Ferreirinha e do Alisson. Os dois ficaram o tempo todo em campo. O Ferreirinha, para mim, talvez o melhor, mais acionado, estava mais... o Arnaldo não gostou. Mas falaremos sobre isso aqui. Eu gostei bastante do Ferreirinha. Foi mais insinuante ali. E do Alisson também, jogou o tempo todo. Falaremos muito aqui. Quero saber de vocês, quero saber o que vocês acharam. Arnaldo e vocês. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Eu achei ok. Deu pro gasto. Salve, Tironi, salve, galera. Para mim deu pro gasto, assim como o primeiro jogo, mas foi um jogo bem diferente, como você falou. Acho que foi um jogo mais friendly, como eles dizem lá, mais amistoso, mais São Paulo titular dessa vez, né? Coisa que não aconteceu na primeira partida, teve o revezamento. E acho que tem também a questão do ritmo do jogo, horário mais cedo, temperatura mais alta, né? Desgaste maior, então acho que teve menos velocidade o jogo. Mas eu acho que são dois amistosos que você consegue tirar bastante coisa de observação de jogador, de sistema, de algumas situações. E acho que o São Paulo sai ali dessa... Agora tem a divisão do time, né? Hoje seria o ideal revezar mais o time. Como você falou, vários jogadores foram até o fim. Mas como o time está dividido e parte dele está para jogar o Paulista contra o Botafogo, eu achei ok. E acho que a gente tem algumas, não digo conclusões, mas observações em relação ao elenco que vai disputar a temporada, né? Em relação ao sistema, que me parece... Então, a gente não teve em nenhum momento dessa pré-temporada o tal quarteto, né? Nenhum momento a gente teve Oscar, Lucas, Luciano e Caleri juntos. Essa é uma coisa que me chamou a atenção. E teve quase sempre o mesmo sistema. Aconteceu a entrada involuntária, né, do Marcos Antônio pela lesão do Luciano, e aí o São Paulo teve 3 jogadores no meio de campo, que é um sistema diferente, mas que talvez nem fosse utilizado se o Luciano tivesse condição de ir até o fim do segundo tempo. Então, acho que tem várias coisinhas para a gente discutir da largada do São Paulo na temporada a partir dessas 2 partidas. Você não gostou do Ferreirinha por quê? Eu achei bom. Foi acionado o tempo todo, aguentou o tempo todo. Porque ele... No fim das contas, foi o único dos caras que não saiu, né? Foi, ele e o Alisson. Eu acho que esses dois sairiam se tivesse. Ninguém tá brigando por vaga no time titular, no ataque, quero dizer. Ele, né? O único que não saiu. Ele vem sendo titular do time, o que eu não acho, sinceramente, Essa é uma situação que, para mim, ele fez um bom jogo contra o Cruzeiro, acho que teve boas participações hoje também, mas ele erra demais, na minha opinião, né? Ele não consegue definir bem as jogadas. Ele é um bom jogador de contra-ataque, mas ele dá muito contra-ataque para o adversário também. Acho que ele foi muito mal com o Wesley no começo, foi o pior momento do São Paulo no jogo. Aí o São Paulo acertou, tirou o Ferreirinha do Wesley e colocou o Enzo Dias para trombar. Então acho que é uma situação, mas por enquanto ele é titular do time, até por conta dessa expectativa aí frustrada do quarteto, que eu acho difícil jogar junto mesmo. Acho com as questões de idade, característica, jogar esses 4 juntos é uma questão difícil. Essa característica erra muito que você diz do Ferreirinha, eu enxergo o Eric. Meu Deus do céu, como ele é capaz de fazer uma jogada de Pelé e de sei lá quem, a mesma jogada, né? Ele fez uma jogadaça, quase entrega um gol no mesmo lance. Conseguiu fazer isso. Mas mandem aí as suas mensagens. Olha lá, Ferreirinha é melhor que o Luciano, diz aqui o Alexandre Campos. Também acho que não. Coitado, o Luciano deu azar também, né? O cara entrou, mal teve tempo de se entender com o Oscar ali, já sai. Sai o Oscar e depois sai ele, machucado, né?
Seria poucos minutos, né, com o Oscar, mas ele saiu machucado. Mas eu acho que... Mas alguma coisa ali vai... Mas você percebe, né, que com os dois, o Oscar vai ter que jogar do lado do campo. Sim. E ele começou o segundo tempo do lado direito, no lugar do Lucas. Não faria sentido, porque o Ayrton Lucas tinha entrado ali. O Ayrton Lucas, se fosse o Alexandre, faria sentido. Com o Ayrton Lucas, não faria. Aí ele inverteu rapidamente os meios, trouxe o Oscar para a esquerda, Sim. onde ele gosta mais de jogar, e jogou o Ferreirinha para o outro lado. Mas eu acho que foi muito pouco de Oscar e Luciano juntos, né? Muito Mas pouco. eu acho que pode funcionar, né? Como o Lucas estava baixo também hoje, também a gente viu pouco de Lucas e Oscar, né? Pouco, né? Exato, pouca proximidade, né? Foi sim. pouco diálogo entre os dois, né? Mas assim, o Oscar ele foi para o lado, né? No segundo tempo ele teve que ir para o lado, como a gente falou, porque o Luciano entrou no meio. Que eu até achei que nos poucos minutos que ele participou mais. Não sei o que você acha. Eu também achei, mas ainda, né, discreto, assim, eu acho que tem a questão técnica apurada, tal. Ele tem batido todas as bolas paradas do time, isso é uma coisa também que me chamou a atenção. Falta, escanteio, é ele que bate. Mas ainda acho que tem um processo aí até. Eu acho que alguns jogadores, o Caleri, por exemplo, que tinha chamado a atenção na primeira partida, de novo eu acho que mostrou uma outra disposição. Uhum. Pareceu também melhor fisicamente, disputando bastante, né? Então, E acho que o André Dias melhor hoje também, bem melhor. O André Silva? O André Silva, desculpa. É verdade também, porque eu estava te falando, né, a questão da zaga, né? O Flamengo ainda não teve o Léo Pereira, faleceu o irmão dele e tal, então o Flamengo só tinha moleque na zaga, fora o Léo Ortiz no primeiro tempo. E até aquela coisa, né? Se você for olhar, além da questão do centroavante, o Flamengo acabou de contratar essa questão da zaga pode pesar para o Flamengo na temporada. O Flamengo está usando mais jogador da base que o São Paulo no momento, né? No time profissional. Sim. Né? Sim. Vitor Tanaka, Arnaldo Tironi, eu acho que o time é muito burocrático no ataque, desde o ano passado não tem tabelinha, triangulação. Não é função do Rubeldia treinar isso? Eu acho que aí, gente, tem uma questão que é a característica de jogadores, né? Eu acho que com o Oscar e Luciano pode ter. O Lucas também pode ter. O Caleri não é um jogador de tabelinha. O Ferreirinha não é um jogador de tabelinha, né? E acho que o que pode melhorar muito isso eu gostei. E acho que talvez mais do que o Oscar, sinceramente, é aquela questão da recuperação dos principais jogadores de meio de campo do São Paulo. Sim. Do Pablo, do Alisson e também do Bobadilla. Alisson jogou o jogo inteiro, eu achei bem importante. Isso pode elevar, de fato, o nível do time do São Paulo, né? Agora tem a lesão gostou do Bobadilla? Eu gostei bastante, cara. O Pablo, ele dá uma outra dinâmica ao time, né? Em relação ao Luiz Gustavo. Ele ainda está bem fora de forma. Então, mas eu acho que a recuperação do Pablo, do Alisson e também a volta do Bobadilla enriquecem o jogo do São Paulo, né? Você gostou do Bobadilla? Depois a gente vai dar nota, mas eu gostei. Gostei também. Arthur Moritz, o ano que virou e esse time continua alérgico a finalizar de fora da área. Porque ninguém enxerga isso, só o Bobadilla chutou uma e nada mais. Chutou duas, na verdade, né? O Oscar chutou uma travada, né? Que foi travada na entrada da área. Eu acho que o Bobadilla traz isso. Coisa que o Marcos Antônio não tem, o Alisson tem pouco, né? O Bobadilla tem isso, fez gols importantes a temporada passada, tem isso mesmo. Felipe Sartin, me pergunto se a galera lembra dos times do Muricy. Tinha jogo que era uma mesmice de matar, com pouquíssima criatividade. Os jogadores eram melhores. O trabalho do Zuba tem mais pontos positivos que negativos. Eu também acho que tem mais pontos positivos que negativos. E é o começo da pré-temporada. O São Paulo história, né? O primeiro jogo foi mais estranho, né? Porque o Cruzeiro tava maluco. Esse foi mais leve, mas... Teve até confusão. Pablo Maia saiu sangrando, Luciano saiu sangrando sem querer, o Pablo Maia... Mas não como outro jogo, né? Não se compara. Não foi diferente, eu acho que as entradas foram mais violentas. O São Paulo tem que fazer bastante falta no início. O São Paulo tá meio perdido na marcação, até entender o Flamengo sem centroavante e com o Wesley escapando, demorou um tempo. A partir dos 15 minutos do primeiro tempo, aí o São Paulo assentou e acho que fez um jogo ok, né? E acho que se você pegar os dois adversários,
os jogadores e os 2 jogos, o Enzo Dias teve que trabalhar pra caramba no começo. Caramba. Né? Nesse Queco começo Andrade. de São Paulo. Sim. Né? Enquanto o São Paulo acreditar em um jogador mais ou menos no comando do ataque, ele também será um time mais ou menos. Cara, o Caleri já fez gol até em final de Copa do Brasil, né? Álvaro Cardoso, 2 jogos teste. Aí tá, eu acho que o Palmeiras está com uma dificuldade de se contratar centroavante. O Flamengo está com muito dificuldade difícil de contratar centroavante. O São Paulo não tem condição de ter um time melhor que esse, financeiramente, hoje. Essa é a questão, né? Então, o Caleri não vai ter jogador, vai ter jogador melhor que o Caleri nessa temporada, não. Talvez mais para frente. Nessa não vai ter. Agora, você tem surgindo um moleque que é um cara diferente, né? Sim. Tá cru ainda, aquela coisa. O William Gomes, né? Todo mundo queria o William Gomes, agora já não tem tanto clamor pelo William Gomes. Oscila o moleque. Mas eu acho que a característica do Rian Francisco ela é rara. A gente não sabe nem se ele vai ficar muito tempo no time do São Paulo profissional ou se vai ser vendido, né? Mas ele, de fato, é um centroavante tecnicamente bem diferente. Álvaro Cardoso, 2 jogos teste e o Zubi, em momento algum, jogou no 4-4-2 ou 3-5-2. Alterou muitos jogadores, mas o jeito de jogar é basicamente sempre o mesmo. Limitadíssimo, diz aqui o Álvaro Cardoso. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor empatou ontem, né, contra o Flamengo por 0-0. Um jogo pegado, né, pessoal? O Luciano começou no banco de reserva. O quarteto de ataque foi o Lucas Moura, né, o Oscar, o Caleri e o Ferreirinha. O Oscar ainda não está rendendo muito, né, pessoal? Mas não dá para cobrar, até porque é começo de temporada. Eu vi alguns torcedores criticando o Caleri, né, galera? Mas eu acho que ele fez um bom jogo. É o melhor centroavante que o São Paulo tem no momento, não tem jeito. O Ferreirinha, né, pessoal? Alguns comentaristas como o Arnaldo vem falando que ele não vem jogando bem. Mas na minha opinião, né, pessoal? Tanto no jogo contra o Cruzeiro e nesse contra o Flamengo, o Ferreirinha foi o melhor jogador em campo. O Jandrei também, né, galera? Quem diria fez um bom jogo. O Enzo Dias também, né, pessoal? Fez um belo jogo. Chegou tomando conta da posição, né? Até porque o São Paulo não tinha lateral, né, galera? Até porque o Wellington saiu, o Jamal Lewis também. O São Paulo tinha apenas o jovem Patrick, né, pessoal? Que não passava muita confiança. E o São Paulo ainda buscou um lateral direito no mercado, né, pessoal? Já que o Rafinha saiu e o São Paulo tem apenas o Igor Vinícius, né, o Moreira e o Ferrarese, que pode ser improvisado ali na posição. Mas se o São Paulo entender que o Ferrarese vai dar conta, né, pessoal, do recado ali improvisado, o São Paulo pode deixar essa contratação para o meio do ano. Então o Ferrarese deve ser titular no jogo de hoje, né, contra o Botafogo de São Paulo. Um bom jogo para a gente analisar, né, galera? Até porque vai ter vários jovens da base como titular. Então o São Paulo estreia hoje no Campeonato Paulista, né, com um time alternativo. E o São Paulo tenta antecipar, né, pessoal, a chegada do lateral esquerdo, o Wendel. O diretor do clube, Carlos Belmonte, não escondeu seu otimismo. Então abre aspas aí para ele. A expectativa é muito positiva. A gente acredita que sim, conseguiremos a liberação. Estamos negociando com o Porto que ele esteja com a gente ainda em janeiro para a temporada toda. Óbvio, ainda não está fechado, mas caminha bem. Outro nome do Porto, né, que foi ligado ao São Paulo nos últimos dias foi Gabriel Veron, ex-Palmeiras e recentemente emprestado ao Cruzeiro. Belmonte negou, né, que haja negociação neste momento. Então abre aspas aí para ele novamente. Eu acho o Gabriel Veron um grande jogador, mas nesse momento não tratamos nada a respeito de Gabriel Veron. Na verdade, vamos primeiro terminar a questão do Wendel, para depois, né, eventualmente, se for desejo do Zubeldia, trabalhar a contratação do Veron por empréstimo. Mas nesse momento ainda não há nada, afirmou. Então o Belmonte aí, né, pessoal, falando na entrevista que provavelmente vai conseguir a antecipação da vinda do Wendel. Na minha opinião, né, galera, com a chegada do Wendel ele deve ser o melhor lateral esquerdo atuando aqui no Brasil. Achei ele muito bom jogador. E agora que tem o Enzo Dias também, né, pessoal? Então o São Paulo vai estar bem servido ali na lateral esquerda. E o Zubeldia também queria um atacante, né, pessoal? E um centroavante. Mas na minha opinião, né, pessoal? Acho difícil o São Paulo fazer outra grande contratação, né, neste começo de temporada. Até porque o Tricolor já calcula com essas várias saídas que teve no elenco. O São Paulo deve ter uma economia, né, na sua folha de pagamento de quase 2 milhões de reais por mês.
E é muito importante, né, pessoal? Até porque o São Paulo pretende fechar com um superávit de mais de 44 milhões de reais essa temporada. Mas vamos ver se se confirma, né, pessoal? Até porque ano passado o São Paulo também não investiu muito e mesmo assim ficou com grande prejuízo. Mas com o fundo de investimento, né, galera? O São Paulo espera quitar suas dívidas bancárias e assim diminuir, né, os juros em quase 50%, ganhando um fôlego financeiro. E além do fundo de investimento, né, pessoal, o São Paulo também tenta fechar uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinax para investir nas suas categorias de base, né, pessoal, mais de 600 milhões de reais. E assim o São Paulo se tornar a melhor base do Brasil, né, galera? E se vende 1, 2, 3 jogadores por ano, essas vendas devem ser triplicadas. E após o empate de ontem, né, pessoal, contra o Flamengo, o São Paulo estreia hoje, né, no Campeonato Paulista contra o Botafogo de São Paulo, fora de casa. Depois joga 2 jogos em casa, né, contra o Guarani e o clássico contra o Corinthians. Depois joga fora de casa contra a Portuguesa. Depois outro clássico, né, pessoal, fora de casa contra o Santos. Depois enfrenta o Mirassol jogando em casa. Então essa é a sequência do Tricolor, né, nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.